Boa noite a todos. É com todo o gosto que aqui estou de novo para dar continuidade àquele ciclo de palestras que combinamos aqui há tempos. Íamos dissecar a parte terceira do Livro dos Espíritos. Como sabeis, tem 4 partes, não é? Tem uma primeira parte que é sobre Deus e as causas primeiras, uma segunda parte que é sobre a vida espírita, uma terceira parte que é relativa às leis morais e uma última parte que se chama Esperanças e Consolações. Esta tem a ver com a terceira parte. E nós já tínhamos começado por fazer uma primeira abordagem à lei natural e ver as características delas e ver como é que nascia as leis morais. E chegamos à conclusão que a lei natural é como se fosse todo este universo com uma série de sistemas solares, dos quais havia um sistema solar que se chama leis morais, que tem uma série de satélites. Aqui hoje vamos só ver este satélite, mas ela tem mais. A satélite da lei moral do trabalho e que gira à volta de um sol que é a lei maior das leis morais, que é a lei da justiça, amor e caridade. Também em seu tempo iremos falar dela. Ora bem, esta parte, como vos disse, vem efetivamente aqui no Livro dos Espíritos. Esta parte no que se refere à lei natural, que é o universo todo, das quais tem uma pequena parte, que são as leis morais, encontram aqui entre a pergunta 614 e 648. E a lei moral que hoje vamos falar é a lei moral do trabalho, encontra-se entre estas perguntas 674 e 685. Vamos começar por recapitular um pouco as características de qualquer uma das leis deste grande universo, sejam morais ou não. Vamos começar aqui por uma psicofonia. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Portanto, as leis morais nada mais são do que orientações de conduta moral para nós mais rapidamente progredirmos, explicando-nos como funcionam. Se nós não as acautelarmos, o que é que nos pode acontecer? Muito bem, então, recapitulando uma caracterização breve das leis, da lei natural e das leis morais, mas com mais enfoque nas leis morais, vamos começar por... A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus
desde toda a O que é que há eternidade. que reter aqui, e nós já conversamos em palestras anteriores? Reparai, nós estamos a usar a nossa linguagem, a linguagem que nós temos, e que é curta. Olhai para aqui. É dito nesta pergunta 615 que a lei de Deus é tão eterna como o Criador. Não é possível, pois não? Se a lei é de Deus, Deus a criou, então teve um início, certo? Mas o problema é que a nossa linguagem, como é que íamos escrever isto de outra maneira? Ok? Tínhamos essa noção, o Espiritismo não é uma doutrina fechada, não é uma doutrina que, tendo sido produzida há 160 anos, está e é assim, não. Basta ver pela linguagem. Basta ver que ela é recebida dos espíritos através de médiuns que têm que utilizar a sua linguagem e nós depois temos que comunicar. E aqui tem um exemplo. Qual é o termo melhor para isso? Nós sabemos, por exemplo, o homem é imortal, isto é, a morte não o vence, mas teve um início, ok? Mas não tem um fim. A lei natural, a lei de Deus, provavelmente é anterior ao homem, à existência do homem, mas não pode ser tão eterna quanto o seu próprio Criador, o Criador da lei, certo? Porque foi ele que a criou. Então, como dizer isto de outra maneira com a nossa linguagem tão curtinha? Vamos dizer que a lei natural é mais imortal que o homem e menos eterna que Deus. Estão a ver o problema? Portanto, cabeça a pensar sempre, ok? Cabeça a pensar. O mesmo se pode dizer da imutabilidade. Até na própria resposta desta pergunta fomos vendo que, bem, o homem é que tem que alterar as suas leis porque não compreende bem as leis de Deus. Portanto, ela é imutável, qualquer uma destas leis é imutável no patamar, no planeta, no mundo em que se vive. Dou-vos um exemplo muito simples. Lei moral da reprodução. A gente já sabe que há mundos, na escala dos mundos, em que já não há matéria, não se encarna, está só espírito. Então, lei moral da reprodução, aí não faz sentido. Não há corpos, não faz sentido, certo? Porque nós não criamos os nossos filhos como espíritos, apenas criamos corpos para eles encarnarem, certo? Portanto, se não houver corpos num determinado mundo, para que a lei moral da reprodução? Estão a ver? Portanto, sim, é imutável nos seus princípios, onde haja reprodução naquele mundo. Estão a ver? Vejam o problema da linguagem. Afeta todas as ciências, afeta todas as filosofias. Não é por acaso que na Gênese, a última obra da codificação básica do Espiritismo, Kardec diz, no parágrafo 55, a respeito da natureza do Espiritismo, diz que o Espiritismo, como ciência, segue ao lado das outras ciências. E se em algum momento qualquer uma das outras ciências revelar uma melhor verdade, o Espiritismo ajusta-se. Portanto, isto não é dogma. Vocês todos nós temos a obrigação de raciocinar e adaptar a doutrina espírita aos momentos que se vivem. Kardec não poderia descobrir todos os problemas. Dou-vos outro exemplo. Havíamos falado na lei do moral da reprodução. A homossexualidade não vem na codificação básica. Na codificação básica, na lei moral da reprodução, em seu tempo veremos, vem lá os casamentos heterossexuais e o celibato. Não vêm as relações homossexuais. Hoje, na nossa sociedade, temos. E o Espiritismo tem que dar uma resposta. É só para vos dizer que não está completa a doutrina. Vai andando. Como, lá está, estas eternidades, estas imutabilidades são relativas. Está bem? Temos esta noção. Muito bem. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da Portanto, alma. naquele grande universo, onde temos este sistema solar que estamos a estudar, do qual estamos a estudar hoje, vamos estudar um planeta apenas, que é a lei. Temos este conjunto todo. As leis da física, que as outras ciências estudam, também são leis divinas, porque foram criadas por Deus. Para estudar essas leis, utilizam-se os vários ramos das ciências que a gente conhece, que se dedicam ao estudo do meio físico. Para estudar as leis da conduta, do bem proceder, utiliza-se a ética, que é um ramo da filosofia, chamada filosofia moral. A ética e a filosofia moral são
sinónimos, dos quais o Espiritismo serve-se dela exatamente para justificar em todo e qualquer momento porque é que determinada conduta é bem ou mal. Há uma diferença entre a moral e a ética. E essa diferença é importante que nós a tenhamos. Vamos ver a seguir com algum detalhe essa diferença em pormenor. De qualquer das maneiras, tenhamos todos a noção que nós, quando reencarnamos, vimos pré-programados. Todos sentem isso. Vocês têm lá todos uma vozinha interior, sejam espíritas, sejam religiosos, não sejam. Há sempre uma vozinha interior que, perante determinado momento, vos faz hesitar. Estou a fazer bem, estou a fazer mal. Às vezes vamos perguntar ao amigo, olha, em tua opinião, o que é que... Porquê? Porque há uma coisinha que vos está ali... De onde é que isso veio? Vocês vêm todos programados. Vimos todos programados assim, com essa noção do bem e do mal. É claro que aquilo vai-se apurando ao longo das encarnações. À medida que a gente vai reencarnando, nada se perde, o nosso conhecimento não se perde. A gente cumpre esta encarnação, desencarna, vai para a erraticidade, volta, mas a bagagem moral e a bagagem do conhecimento vai connosco. Essa viaja sempre connosco, é uma linha que viaja sempre connosco. O corpo fica cá. Portanto, isso não se perde e vai-se apurando ao longo das reencarnações. Mas ela vem impregnada na nossa consciência. Todos vimos programados desta maneira. O Criador criou-nos assim. Ok? Muito bem. Claro que... Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir naturalmente que é preciso lei. entender o que é esta lei de Deus. E como tal... Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então Não é por cumpre acaso a que eu lei de Deus. sublinhei este funda-se. Reparem, a moral é a regra de bem proceder. Funda-se. Se funda, então é algo que está debaixo, certo? É uma base, não é direto. Então significa que nós, para conhecermos a regra de bem proceder, nós temos que observar a lei de Deus através do quê? Funda-se. Então, como é que eu entendo qualquer coisa? Através do meu raciocínio, certo? Não é direto. Por isso é que, quando alguém vos diz, ou toda a sociedade tem uma determinada conduta, isso não é suficiente para um espírita. Porque toda a gente faz, não é necessariamente bem. Ok? Portanto, tem que haver uma justificação. Daí funda-se na observância de Deus. Ora, isto leva-nos à tal questão que eu há bocado vos falava. Que o espiritismo pauta-se pela ética e influencia a moral. Porquê? Porque o espiritismo, sendo uma filosofia, vai à procura das razões. Portanto, não pode o espiritismo, isto não lhe serve, todo mundo faz, não pode ser. Ok? O mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser o mesmo que ninguém o pratique. Portanto, não tem que haver razões para isso. Dou-vos um exemplo, à laia de brincadeira. Pode um espírita casar com a irmã da sua viúva? É bem proceder? O que é que me dizem? Pode um espírita casar com a irmã da sua viúva? Não, porque está morto, não é? Ora bem, mas é capaz de haver muita gente que à primeira coisa diz que sim. Então qual é que é o problema? Onde é que está o mal? Não é? Ora bem, mas isto podemos dar exemplos corriqueiros. Estou a ver aqui as senhoras de calças. Hoje, em Portugal, é moral. É bem proceder. Não foi sempre assim, pois não. Há umas décadas atrás não era. Então o espiritismo também muda assim, coisa. Mas quem dá esse exemplo, por exemplo, se qualquer uma destas senhoras hoje se transladar ali ao Afeganistão, vai ser apedrejada. É crime. É imoralidade. Ora, o espiritismo é universal. Tem que justificar, não pode estar certo. Ou quem diz isso diz a pena de morte. A pena de morte aqui em Portugal não é
Boa prática não é proceder bem que um juiz mande tirar a vida a quem se provou que tirou a vida ao outro. Desde há 150 anos esta parte está arrumada de vez a pena de morte. Mas, contudo, vocês vão ali ao lado, aos Estados Unidos, o estado do Texas, que é uma das sociedades supostamente mais avançadas que temos no mundo atual, e lá é bem proceder que um juiz mande tirar a vida a quem se provou que tirou a vida ao outro. E o Espiritismo faz isso, não se pode regular por isto. Então, se o juiz fosse espírita, vinha para Portugal, não, aqui é mal proceder, vinha para lá, não, o Espiritismo não pode ter isso. Então, mas tem que justificar. Então, aí tem uma justificação, é fácil. O homem é imperfeito em todos os lados, certo? Quer aqui, quer nos Estados Unidos. Então, quando está atribuída a missão de julgar outros, ele pode errar. Se é imperfeito, pode errar. Se pode errar, ele nunca pode atribuir penas que não sejam reversíveis. Portanto, ele nunca pode mandar matar, porque se passar 2 ou 3 anos chegar à conclusão, e já não é a primeira vez que ocorre, que se enganou, se o tiver mandado matar, como é que emenda a mão? Não emenda. Se lhe tiver dado 25 anos de cadeia, como se dá aqui em Portugal, ou mandar uma multa, sim, tirou da cadeia, dá-lhe uma indenização, etc. Por isso é antiética em qualquer lado, mesmo nos sítios em que seja moral. Estão a ver a diferença? Daí o funda-se. Preciso pôr a cabeça a pensar. Ok? É a convocatória do Espiritismo, meus amigos. Isto não é uma religião, não é um dogma. Cabeça a pensar. Muito bem. Às vezes perguntam-me que, então, mas espera aí, não há aí uma forma mais simples da gente saber quando se está a proceder bem ou mal? Vamos ver aqui uma forma que pode ajudar. Eu chamo-lhe isto a metáfora da moeda de euro. Qualquer uma das moedas que a gente tem à nossa disposição, e a de euro também, tem 2 faces, não é? Numa das faces vamos considerar as relações que nós temos com a sociedade humana, com o nosso próximo, ok? Deste lado, é uma da cara, chamemos-lhe a cara. Do outro lado, vamos considerar a relação que nós temos com aquilo que não é a sociedade humana. O que é que sobra? Sobram os animais, sobra a natureza. É do outro lado. Muito bem. O que é que nos diz o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos tem, para o lado da sociedade, tem 2 perguntas que são fundamentais e nos dão orientações muito claras. A primeira delas é aquilo que também ouvimos há bocado Kardec a referir, e vem na pergunta 632, é baseada numa máxima de Jesus: não façam os outros, não queres que façam a ti. Mais ou menos todos temos a intuição disso. O problema às vezes é praticá-la, mas mais ou menos nós temos todo esse cuidado. Mas essa é apenas a parte, não é mais importante até, porque por isso é ser aqui a de prata. O ouro, que é mais precioso, tem uma dificuldade maior. Vem na pergunta 642, é que é preciso fazer todo o bem para evitar o mal. Não nos basta só não fazer ao outro o que não quer fazer a nós. Também é preciso fazer todo o bem possível para evitar o mal. Exemplo, temos um amigo ao vosso lado que está a atravessar um problema que vocês já atravessaram. Mas vocês sabem que a forma de pensar dele, vocês dizem assim: eu não lhe vou dizer o que penso, porque eu sei que ele não pensa assim e vamos estragar a nossa relação. Mal proceder, fazer todo o bem possível para evitar o mal. É preciso ter a coragem de calmamente lhe explicar: companheiro, eu, quando passei pelo teu problema, eu reagi desta maneira. Não quero que te aborreças comigo, sei que não é o que tu querias ouvir, de qualquer das maneiras manda a minha consciência que te diga que é assim. Agora tu tens o livre-arbítrio e farás o que quiseres. É preciso fazer isto, ok? E é a parte de ouro. Do outro lado da moeda, apenas uma regra há: evitar o excesso. Haveremos de abordar isto com clareza na próxima palestra que fizermos cá de ser nas jornadas, a lei moral da destruição, e numa outra, a lei moral da conservação. Portanto, nós precisamos de, por exemplo, de destruir animais e vegetais para nos alimentarmos. E os animais precisam destruir animais também para se alimentar. Portanto, desde que a gente não cometa excessos, desde que não se mate um animal por prazer, para desperdiçar, está tudo certo. Se é para alimentar, está tudo certo. Ou um vegetal, é a mesma coisa. Ok? Portanto, aqui só impera a lei de evitar o excesso. Tudo o resto são um bocado de fantasias, há aí umas regras de dietas e não sei o que mais. Enfim, vão ao Livro dos Espíritos e vejam isso. Portanto, o que é preciso é não ir para excessos. Ok? Muito bem. Posto isto,
o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Esta responsabilidade vem com a intenção. Por isso eu ouvo dizer muitas vezes que o que conta é a intenção. Nós até, os nossos juízes aqui num tribunal civil nosso, têm essa noção. Quando duas pessoas cometeram o mesmo crime e, no entanto, levam penas diferentes. Porquê? Porque uma se reconheceu que havia atenuantes. Por exemplo, atropelou alguém sem querer. E o outro também atropelou alguém, mas foi por querer, violou alguma regra, estava bêbado, enfim, por aí adiante. Portanto, e levam penas distintas. Então, o que é que está aqui em jogo? É a intenção. Isto é, quando eu sei que é mal proceder e mesmo assim eu o faço, a responsabilidade é maior. Então vou levar uma punição maior. Quando eu faço sem querer, tudo bem, não tenho tanta responsabilidade. Isto no lado do mal. No lado do bem, o importante é tanto mais difícil, exponencia tanto mais o bem, quanto a dificuldade em o praticar. Se o mal exponencia com a intenção, eu tenho conhecimento que é mal e mesmo assim o faço, no bem é mais difícil eu fazer algo do que eu fazia e tem mais valor. Exemplo. Imaginai que vocês vão aí pela rua, encontram um pedinte que vocês já conhecem, está sempre a pedir uma moedinha e tal, e vocês metem a mão ao bolso, sobra-vos uma moedinha, dão-lhe moeda. É bem proceder. Mas agora experimentei fazer de forma diferente. Hoje, em vez de lhe darem moeda, digam assim: amigo, vem daí comigo e vem jantar à minha casa com a minha família. É mais difícil. Mas vão mais. Vão ver? Portanto, a dificuldade, o bem exponencia com a dificuldade, o mal exponencia com a intenção em o praticar. O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Por isso eu comecei esta palestra mostrando-vos este slide e dizendo-vos que a relação das leis morais com o nosso Sol, cá está a lei do trabalho, que vamos hoje ver em particular, as outras todas, as que acabamos de ver, girando à volta de um Sol, que é a lei da justiça, amor e caridade, nos foi dita que era mais importante, porque englobava as outras todas, metida num grande universo, porque só estamos no sistema solar das leis morais e a lei natural inclui as outras leis físicas, tudo o resto. Esta é a relação entre as várias leis naturais, ok? Muito bem, então mergulhemos na lei do trabalho. Ora, o trabalho é uma necessidade. Quero-vos dizer já que ao longo da palestra vocês vão a perceber que esta necessidade do trabalho é mais do ponto de vista da utilidade que nós produzimos para nós e para os outros do que propriamente as tarefas em si. Mas vamos ver com cuidado. Vamos começar pela necessidade. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. Só devemos entender a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. Portanto, a civilização obriga o homem a trabalhar mais a mais. Quanto mais desenvolvida é a sociedade em que está inserido, mais trabalha. Embora também, mas ao trabalhar, a sua inteligência também se desenvolve e pode arranjar meios que ajudem a desenvolver muito mais trabalho, que não seja só o trabalho braçal. Portanto, isto é para dizer que é uma necessidade, corresponde a uma necessidade do homem. Ninguém consegue passar sem trabalhar. Às vezes, aparentemente, parece que não, mas a gente já vai ver.
Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Portanto, tiremos das nossas ideias que o trabalho é só o trabalho braçal e físico. Não. O trabalho mental, o trabalho, às vezes, escutar o outro, etc., é trabalho também. Portanto, não é só esse trabalho. Por isso, a gente muitas vezes tem tendência a confundir isso com repouso. Quando não é um trabalho braçal, físico, está no repouso. Já vamos ver que não é assim. E vamos ver porquê. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que o seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um Atentem trabalho. nesta última coisa. Portanto, já vimos que o trabalho é através dele que nós progredimos. Ok? E atentem. Deus outorgou a inteligência àquele que eventualmente fisicamente não consegue trabalhar. Mas para quê? Para trabalhar. Também o tem que fazer. Ok? Vamos continuar. Por que a natureza se encarrega, por si mesma, de prover a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Como tu, os animais trabalham, mas o trabalho deles, como a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre os homens tem dupla finalidade, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, quando provêem as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agentes dos desígnios do Criador, e o trabalho que executam não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possais ver o seu resultado imediato. Quem se dedica, por exemplo, à apicultura tem isto muito claro. Vocês olham para as abelhinhas e elas afinal produzem um trabalho que não é só para elas. Não estão só a cuidar da conservação delas. Não é? E qualquer um dos outros animais que vocês possam olhar. O que nós às vezes é que temos dificuldade em perceber. Mas o facto de, por exemplo, até mesmo o facto de eles para se alimentarem terem que matar outro, e eles, os animais, contrariamente ao homem, só matam por necessidade, só por sobrevivência. Não é? Só matam, cumprem bem a lei do não cometer excesso da moeda. Okay? Quando estão a fazer isso, também estão a contribuir por acaso para uma lei muito interessante, que a gente vai ver na próxima palestra, que é a lei moral da destruição. Uma das coisas que serve é para regular as espécies, a reprodução das espécies, e dar um fim útil aos despojos físicos. Okay? Estão a contribuir. Estão a ver? Portanto, não, é aparente nós pensarmos, bem, os animais têm tudo, vão à natureza, não precisam trabalhar. Não. Nós estamos de ideias curtas, de visão curta. Ok? Toda a gente trabalha. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser nós próprios mesmo, na nossa dimensão física, quantos de nós, quando estão ou desempregados ou até estão num período entre dois empregos, ou até estão numas férias demasiado alongadas que já não querem, ou estão numa recuperação de uma baixa, já são aborrecidos porque não têm nada que fazer. Portanto, é mesmo uma necessidade, é intrínseco, a necessidade de fazer qualquer coisa. É claro que não é por não fazer um trabalho físico que a gente não pode trabalhar.
Portanto, temos também a inteligência, podemos fazer muitas mais coisas, ok? O homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil de acordo com suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência, ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bens suficientes para assegurar sua existência, não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. A lei, moralmente, na ótica espírita, o trabalho deve ser visto como utilidade do que se faz, seja ela uma tarefa física ou mental, mas é utilidade. Conto-vos uma história rápida. Ainda ontem conversava com uma senhora numa residência de idosos. E essa senhora, que já tem 84 anos, tinha fraturado uma bacia há pouco tempo, mas ela é determinada e quis voltar a andar e de alguma forma constituiu-se num exemplo para as pessoas mais próximas dela, que a viram. Então, mas esta senhora com esta idade toda, algo que para grande parte das pessoas mete-as numa cadeira de rodas, a cama e tal, assim, esta senhora lutou e conseguiu. E ela ontem estava assim meio abatida e dizia: mas então, eu agora sou um inútil com esta idade e agora com esta coisa e tal, assim, e eu dizia-lhe: repara uma coisa, já reparou quantas pessoas lhe dão os parabéns por ter conseguido recuperar? Sabe o que isso significa? Uma utilidade enorme para os seus amigos à volta, porque veem em si uma referência, um estímulo. Estão a ver a utilidade do trabalho? Ela estava a trabalhar. Estão a ver? É esta a perspectiva espírita do trabalho, seja braçal, ou seja, estamos convocados a trabalhar sempre. Ok? Mesmo quando já estamos isentos, chegamos a uma situação em que já podemos estar isentos do trabalho físico. Mas não daquela forma mais malandrita que se pode contar numa anedota rápida. Há um indivíduo que chega sempre atrasado ao seu trabalho. E o chefe dele um dia apanha: companheiro, então não sabes a que horas é que acaba aqui a repartição? E a que horas é que começa o trabalho? Que se começa a trabalhar aqui? Ele diz: não sei. Não sabes, está a pensar comigo, pá, por amor de Deus. Não, é que quando cá chego já os outros estão todos a trabalhar. Portanto, ok, temos de ser úteis, ok? Temos de ser úteis. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Se por um lado a quem lhe sucede isto não tem que se queixar porque não foi escolhido por Deus para estar inabilitado, por outro lado, mesmo quando está inabilitado, está a ser útil a outro que precisa de exercer a sua caridade. Estão a ver? Isto anda tudo certinho. Anda tudo muito certinho. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual. Filho és, pai serás. Não é por acaso que os pais cuidam dos filhos quando eles precisam e mais tarde na vida nós, os filhos, devemos cuidar dos pais. Porque depois continua, filho és, pai serás, ok? Portanto, é obrigatório para os dois. Nenhum está isento, nem o pai nem o filho. Quanto ao repouso, os limites do repouso. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar.
é necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. A ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências. Há um elemento a que não se tem dado devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Portanto, só os esforços financeiros das pessoas que estudam as questões da economia não é suficiente se nós próprios contribuímos para essa economia, não tivermos hábitos de poupança, hábitos de disciplina, sentir-nos úteis para os outros, o que reside na dita educação. É isto que o Espiritismo nos dá. Não a educação só da ciência, mas a educação moral. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Portanto, aqui é de facto, Deus diz, é contigo, tu é que sabes. Mas Ele tem um sistema de equilíbrio. As forças é que ditam o que a gente deve fazer. Mas, de novo, ninguém está inabilitado de trabalhar mesmo quando as forças já lhe faltam. Devo já exemplos hoje e assim sucederá. É importante sermos úteis para o outro. Não é só o trabalho físico que conta, ok? Que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Isto para quem é chefe, cuidado, ok? Portanto, a pessoa tem um livre-arbítrio é o limite das suas capacidades, cada um por si. Agora, quando nós entramos no abuso, obrigar outros a trabalhar para além do que é aceitável, cuidado, estamos a cometer nós um abuso. Tenhamos essa noção, sejamos respeitadores disso. Sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da Portanto, matéria. sim, tal como o trabalho é uma necessidade, se eu desgasto as minhas forças e me canso porque estou num ambiente físico, necessariamente que o repouso também é uma necessidade. Tem que haver, aquilo também é uma lei da natureza, igual à do trabalho. O homem tem o direito de repousar na velhice? Sim, pois o homem está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças. No entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. Portanto, de novo, o trabalho na visão espírita é utilidade. Dei-vos exemplos aqui de como é que alguém idoso, que se sente já incapacitado e não sei o que mais, ainda é útil, está a trabalhar. Também quando nós aqui chegarmos, é a mesma coisa, nós poderemos ser, mesmo quando nos parece que agora a sociedade é que tem que sustentar a segurança social, isto, estamos a dar a hipótese à sociedade de se organizar e ser caridosa também. Estão a ver, tudo isto está ligado. É esta a perspectiva espírita do trabalho, é ser útil ao próprio, mas ser útil aos outros.
Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu, para vos trazer esta palestra, consultei estes livrinhos que aqui estão. Estes são todos aqui são da codificação básica, só que nos falta o livro dos médiuns. Temos o que é o Espiritismo, temos a prece, que está integrada aqui dentro do Evangelho, é hoje atualmente um dos capítulos do Evangelho. Temos aqui alguns livros de filosofia, de física quântica. Este aqui é o link onde estivemos a ver aquele excerto daquele filme. Eu estou a gravar isto como habitualmente e vou publicar neste canal de Espiritismo. Amanhã ou depois já lá está publicado, se quiserem rever a palestra. E pronto, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer.